E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui para alguém se alguém tem medo de alguma coisa, vai ser muito difícil alguém falar que não tem medo de nada. E aqui vemos que os discípulos também teve medo. Só que graças a Deus que nós servimos um Jesus que tira o medo. E através dessa palavra, irmãos, eu queria falar um pouco a respeito de medo. E exaltar o poder de Deus em meio ao medo. Porque Jesus nunca falou que a gente não ia sentir medo. Pelo contrário. Ele também não falou tenhas medo. Não, ele só falou tenha bom ânimo. Ele sabia do sentimento humano. Ele sabe que o ser humano tem medo. Sabe que o ser humano às vezes está triste, está alegre. Ele sabe que o ser humano sente. Só que graças a Deus, que Jesus também sabe como tirar o medo. Então dá glória a Deus que você tem um Jesus que tira o seu medo. Em nome de Jesus. Aqui nós vemos que Jesus, ele insiste para os discípulos passar para outra margem. E os discípulos entram no barco, enquanto Jesus vai à parte orar. Enquanto Jesus despede a multidão, os discípulos aí Jesus vai à parte orar, e os discípulos começam a caminhar com o barco sobre as águas. Só que nós vemos aqui que no meio do caminho, ali as ondas já estavam açoitando o barco. No versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando os discípulos saíram, irmãos, da beira do mar, nós vemos que saíram tranquilo, caminharam um pouco tranquilo, mas chegou um momento da caminhada que veio as ondas, que veio a tempestade, que veio os açoites, por causa das ondas, e o vento era contrário. Então imagine você indo numa direção e o vento vindo a contrário, e aquelas ondas enchendo o barco. Imagina a situação. Era assim que os discípulos estavam. E se a gente for analisar, quem mandou eles ir foi Jesus. Jesus mandou eles ir atravessar. Se Jesus falou que eles iam atravessar, eles iam atravessar. Só que Jesus não estava no barco quando veio as ondas. Só que não significa que Jesus não estava com eles. Jesus estava orando.
Então, enquanto Jesus ora, os discípulos estão ali, as ondas ao contrário, o vento ao contrário, as ondas vindo, e o barco se enchendo, quase indo a pique. Só que de repente, quando chega na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, a última vigília, Jesus vem caminhando por cima do mar. Tem hora, irmãos, que Jesus deixa nós fazer a nossa parte. Os discípulos fizeram até onde eles poderiam, eles foram até onde eles poderiam ir, fizeram o que eles poderiam fazer. Eles fizeram a parte deles. Só que eles estavam já fadigados, já não aguentavam mais. Aí chega Jesus. Às vezes você fala, nossa, mas o vento está contrário, a onda está ao contrário, mas você ainda está de pé, você ainda está conseguindo caminhar, você está conseguindo andar. Então Jesus, ele sabe da nossa força também, da nossa capacidade. Então ele nos ajuda também, irmão, mesmo com a nossa capacidade, ele nos ajuda, porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Só que quando ele vê que a gente não aguenta mais com as nossas forças, mesmo com a ajuda dele, aí ele vem, agora eu resolvo. Porque foi isso, os discípulos ali fizeram até onde eles podiam, tentaram de tudo, mas não deu jeito, até que Jesus veio. E quando Jesus veio, por eles estar, pensa, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, já com aquele vento ao contrário, as ondas ali, eles já apavorados, com medo. E de repente vem alguém andando por cima da água e falou, é um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma, ficaram com medo e gritaram. Então, ou seja, eles tiveram mais um medo, porque eles não entenderam que eram Jesus. E às vezes, irmãos, por a gente estar na tempestade, para a gente estar passando na adversidade, Jesus vem e a gente não percebe que é Ele. Porque o medo, irmãos, o medo ele faz isso. Ele impede que a gente veja a solução. O medo, ele impede que a gente veja a solução. A gente fica tão assustado, tão apavorado, que a gente não entende que tem a solução na nossa frente. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que Jesus chegou para tirar todo o medo. Então não deixe o medo impedir você. Uma coisa é você ter insegurança, está em dúvida, está orando por uma coisa, é você ter medo. O medo te trava. O medo te deixa apavorado, assustado, assombrado. Você não consegue ir para frente. Você não consegue sair do lugar. E tem vários medos hoje. Aqui eles ficaram com medo achando que era um fantasma. Que isso? Será que é um fantasma vindo uma hora dessa, naquela hora? Mas aí você, nós não estamos no mar, nós não estamos dentro do barco. Mas às vezes nós temos medo de outras coisas. Tem gente que tem medo de dormir no escuro. Fala, eu não durmo no escuro porque eu tenho medo. Esse medo precisa ser superado. Porque me deito em paz e durmo em paz, que o Senhor me faz habitar em segurança. Então nós não temos que ter medo de dormir no escuro. Porque agora tem casa, irmãos, tem a pessoa mais idosa, tem filho que às vezes vai no banheiro de noite, então deixa uma luz acesa para o filho ir às vezes, para não tropeçar, para não cair, a gente entende. Agora eu estou falando de medo. Se você não deixar uma luz acesa, você não dorme, você fica apavorado, você fica com medo. Isso não é normal. Não é normal. Irmãos, sentir medo é uma coisa. Agora deixar o medo nos dominar é outra. Então não deixe o medo te dominar. Deixa Jesus dominar a sua vida, suas emoções, seus sentimentos. Deixa Jesus trabalhar. Então não fique com medo. Tem gente que tem medo de dormir com a luz apagada. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. E a Bíblia diz que o amor, irmão, ele supera tudo. Quem está em Jesus, o amor lança fora toda a condenação, toda a dúvida. Quem está em Cristo Jesus verdadeiramente já passou da morte para a vida. E a morte, irmãos, a morte para o cristão, como eu disse, só é uma passagem para a vida eterna. A morte só é uma porta
para a vida eterna. Então quem está em Cristo Jesus, quem é fiel, não deve temer a morte. Nós vemos o próprio Jesus, os próprios apóstolos, eles não temiam a morte. Eles não temiam a morte, porque eles sabiam que eles estavam com Cristo Jesus. Então tenha segurança que Jesus te deu a vida eterna. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas que vive em espírito. Quem não vive na carne não tem condenação. Quem vive na carne tem condenação, mas quem não vive na carne, está em espírito, não tem nenhuma condenação. Quem aceitou Jesus e vive em espírito, não tem condenação. Então não fique com medo de morrer. Porque, como diz nos Salmos também, é preciosa as mortes do seu santo para o Senhor. Porque nós vamos para a vida eterna. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de casar. Eu vi pessoas, eu tenho medo de casar porque acontecer a mesma coisa a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, a mesma coisa que aconteceu com meu pai. Tem gente que pega esse trauma, vira um trauma, vira um medo. E aquilo ali a pessoa impede de a pessoa ser feliz. Aí Jesus está falando, eu criei o casamento. É só casar no Senhor. É só esperar em Deus. Então deixa, em nome de Jesus, todo medo de lado. Vive uma vida em Cristo Jesus. Tem gente que tem medo que a mesma doença que o antepassado teve, ele ter. Fala, toda a minha família teve câncer, então também vou ter câncer. E fica com medo, será que... E não consegue viver. E não consegue viver. Mas irmãos, mesmo que teve os antepassados, não significa que você vai ter também. Porque o nome de Jesus tem poder sobre a nossa vida. O nome de Jesus tem poder sobre nós. Mas eu tenho medo de ser igual minha mãe, ser igual meu pai. Meu pai foi uma alcoólatra, minha mãe foi uma prostituta, só dando um exemplo. E eu tenho medo de seguir o mesmo caminho. Claro, de seguir o mesmo caminho, tem que ter medo, mas eu tenho medo de ser a mesma pessoa. Não, você não vai ser a mesma pessoa. É só buscar a Cristo que Ele muda a vida, Ele muda a situação. Eu tenho medo de ter filho, porque falaram que ter filho dói muito. Então eu tenho medo de ter filho. Não significa que doeu tanto para o outro, que vai doer tanto para você. Eu tenho medo de criar os filhos, ó como está esse mundo. Crie os filhos na presença do Senhor, que o Senhor guarda. Eu tenho medo de ser feliz no casamento, porque se eu dedicar muito ao meu casamento, eu corro o risco de ser traído. Tem gente que tem esses medos, irmãos. Mas em nome de Jesus, segue a vida para frente, serve a Jesus, olha para Jesus, porque Ele tem felicidade, tem paz, tem alegria, tem milagre, tem salvação, tem cura para a nossa vida. Tem gente que tem medo de trabalhar. Não tenha medo de trabalhar, trabalhe. Invista. Será que Deus quer que eu trabalhe? Deus quer que a gente trabalhe. Mas será que se eu começar a trabalhar, aí eu vou pegar o dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Irmão, em nome de Jesus, trabalhe pensando em Deus. Faça tudo quando fizer para o Senhor. Tem gente que tem medo de investir em certas coisas, porque fala, não deu certo para fulano, não vai dar certo para mim. Quem falou? Se Deus está te abençoando, se Ele está abrindo uma porta para você, por que não pode dar certo para você? Tem gente que tem medo do filho desviar. Porque filho de fulano desviou, todo mundo desviou. Não vai não, irmãos, confia no Senhor. Ensina os seus filhos ao caminho que ele deve andar, ainda que for velho, ainda não se desviar dele. Ensina. Então todos os medos que você tem, Jesus fala, não temas. O que a gente tem que temer, irmão, é a Deus. E ter medo de ficar no pecado, aí tem que ter medo mesmo. E outra coisa, tem que ter medo de desobedecer a Deus também. Medo de ficar no pecado, medo de desobedecer a Deus, aí nós temos que ter medo. Porque faz mal para a nossa vida. Pecado traz a morte. Desobedecer a Deus traz pecado. Então traz consequência. Então isso nós devemos temer. Agora temer as coisas, irmão, da vida, aí não.
Senão a gente não vive. Senão a gente não sai do lugar. Não temas. Tem gente que tem pavor, irmão, tem pânico, que tem medo de estar no meio das pessoas. Tem medo, não consegue sair de casa, está aqui onde nós estamos. Mas Jesus pode tirar todo o medo. Quando a gente quer ser curado, irmão, Jesus cura. Quando a gente quer ser curado, Jesus cura. Então deixa Jesus curar a sua vida. Deixa Jesus trabalhar em todas as áreas. Eu não sei qual é o seu medo, eu não vou perguntar para você aqui qual que é o seu medo, mas você sabe. Será que vale a pena carregar esse medo? Será que vale a pena andar com esse medo? Não vale a pena, irmão, em nome de Jesus. Não, Deus quer que a gente seja abençoado na presença dEle. Deus quer que a gente seja mais que vencedor na presença dEle. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. E olha o que diz o 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos quase se afundando, e Jesus caminhando por cima do mar. Eu vou dar um exemplo. Dar um exemplo para a nossa vida. Nós falamos, meu Deus, eu vou morrer, e agora, será que vai ser de mim? Aí Jesus aqui, ó, fica tranquilo. Nós desesperados, e Jesus fica tranquilo. O que para nós é problema, para Jesus não é nada. Para Jesus não é nada. O que para nós é dificuldade, Jesus anda por cima dela. Então o que para nós parece que vai nos afundar, Jesus está no domínio daquilo lá que parece que vai afundar a gente. Então os discípulos tudo apavorados ali, e Jesus vem caminhando por cima do mar. E quando os discípulos vê, falam, assustaram, dizendo, é um fantasma isso aí. É um fantasma. Eles não viram qual era a solução, eles viram como um problema mais, é um fantasma isso aí. Agora piorou a situação. Fica tranquilo, irmão, que Jesus não é um fantasma, Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador da nossa vida, irmãos. E gritaram com medo. Os discípulos gritaram com medo. Olha os discípulos, irmão, estavam com medo do fantasma. E tem gente que até hoje, crente que acredita de fantasma. Eu vi um fantasma ali. Você não viu fantasma não, irmão? Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, não existe fantasma. Os discípulos com medo, pensando que era um fantasma, irmão. Já tinha alguma coisa no contexto lá que eles pensavam que existia fantasma. Não existe fantasma, irmão. Tem o Espírito Santo e espíritos malignos. Mas não temas, seu Espírito Santo está com você. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então os discípulos se espantaram, ficaram assustados e gritaram com medo. Mas olha o que aconteceu. Jesus, porém, falou logo dizendo, tem bom ânimo. Deixa eu falar algo para você, irmão. Estou aprendendo algumas coisas. Se alguém tiver com medo, você não coloca mais medo, não. Ó, irmã, eu tenho medo de escuro. Irmã, eu também tenho, irmão. Vixe, você não sabe o medo que eu tenho. Meu Deus, você ajudou bastante essa pessoa. Ajudou bastante. Não, irmão, você tem medo. Não tem bom ânimo, Jesus é contigo. Mas você nem fala para ela que você tem medo também. Você também toma prumo. E fala, eu também não vou ter medo não. Então, seja, os discípulos com medo, Jesus falou para eles, tem bom ânimo. Porque pensa, diante de uma tempestade, ou diante de um vento, ao contrário, as ondas quase, o barco quase na pica. Agora eles pensam que é um fantasma, grita, Jesus chega e fala, tem bom ânimo, seja, não se desespere, seja, não é um fantasma, é a solução, tem bom ânimo. Então, igreja, tem bom ânimo. Se você aqui entrou desanimado, em nome de Jesus, tira-te desânimo, em nome de Jesus, e tem bom ânimo. Aí Jesus diz, sou eu. Tem bom ânimo, não é um fantasma, sou eu. Deixa eu só abrir um parênteses. Não tem coisa que acontece na nossa vida que a gente até estranha. Não tem providência que às vezes vem, meu Deus, mas essa providência foi tão assim que eu falo...
Você fala, meu Deus, como que uma coisa dessa? Parece que é até estranho, né? Mas fica tranquilo, é Deus, irmãos. Ele vai falar com você, tem bom ânimo, sou eu. Ele vai esclarecer que é Ele. Porque tem coisa que a gente fica assustado, irmãos. Eu já vi gente dando testemunho que chegou a benção na casa que a pessoa ficou assustada, não sabia. Eu falei, que benção é essa? Ela ficou até assustado. Queria até devolver, mas não, fica tranquilo. Não entendeu o que era Jesus, ficou até assustado, achou que era mais problema ainda. Mas Jesus falou, não sou eu. Fica tranquilo, irmão, que Deus entra com providência na minha vida e na sua vida. E diz, não temais. Ou seja, tem bom ânimo, tem alegria, porque o socorro está aqui, sou eu. Não temas diante dessa dificuldade, diante dessa tempestade, diante dessas ondas. Não temas achando que eu sou um fantasma. Por quê? Porque sou eu. Então não temas em nome de Jesus. Aí olha o que diz, respondeu Pedro e diz, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Irmão, as águas não tinham se acalmado ainda. Aí Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, querendo confirmação, falou assim, manda eu ir. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro começa a andar, irmão, já pensou andar por cima das águas? Pedro começa a andar por cima das águas. Não foi só Jesus que andou por cima das águas, Pedro também andou. Só que a diferença é que Jesus não afundou, Pedro afundou, só não morreu porque Jesus ergueu a mão, estendeu a mão para ele. E Pedro, olha como Pedro era corajoso. Pedro é corajoso também, né, irmão? Porque só, às vezes as pessoas falam, nossa, mas Pedro dava trabalho. Mas Pedro também era corajoso. Porque só ele falou, Senhor, então se é tu, manda eu ir. Os outros ficou tudo quietinho, nem quis sair do barco. Se é eu, então manda eu ir ter contigo. Aí olha o que diz o versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro começou a andar por cima das águas. Ô, irmão, olha isso aqui como é tremendo. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente pede confirmação, quando a gente sente que é Ele que está falando, a gente consegue passar por cima dos problemas. Só que tem uma coisa, nós temos que tomar cuidado com a caminhada. Porque Pedro até começou a andar, só que chegou um determinado momento, olha o que diz o 30, mas sentindo um vento forte. Olha isso aqui, irmãos. Algumas vezes eu já preguei falando que ele vendo, mas aqui fala sentindo. Então o vento veio em Pedro. Ele sentiu o vento forte. E às vezes a gente não sente as provas, as lutas na nossa vida. Nós, igual Paulo, eu carrego aqui as marcas de Cristo. Às vezes a gente sente no corpo mesmo, na alma. Então Pedro sentiu o vento. E quando Pedro sentiu aquele vento forte, teve medo de novo. Pedro teve medo. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, não fique com medo. E se vir o medo, lembra de Jesus. Lembra que eu falei, às vezes o medo pode vir. O que ele não pode é dominar a gente. Vem o medo? Não, em nome de Jesus, está repreendido. Jesus sempre falou para mim ter bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Então não fique com medo. E Pedro teve medo e começou a ir para o fundo. Olha o que o medo faz, irmãos. O medo nos leva para o fundo do mar. O medo nos afoga, o medo nos afunda. O medo tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira aquilo que Deus tem para nós. O medo impede de nós continuarmos o milagre, porque andar por cima das águas um homem é um milagre. E chegar até onde Jesus estava. Mas Pedro começa a ir para o fundo, começa a afundar. Só que graças a Deus, que Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me. Eita Deus maravilhoso, irmão. Se o medo está te afundando, clama hoje, Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me salva, tira esse medo de mim, Jesus me salva. E Jesus tem o poder de salvar a gente, irmãos. A Bíblia vai dizer, olha, continuando, o versículo 31, e logo Jesus estendeu a mão, foi logo,
que Jesus estendeu as mãos. Pedro ia se afundar, mas quando Jesus está, ele não deixa a pessoa se afundar. Então quando Jesus está, irmão, ele não vai deixar você se afundar. Jesus logo estendeu as mãos. Foi logo, porque quando ele vê que a gente está morrendo, está perecendo, ele vê que a gente não aguenta, ele vê que a gente não consegue, o que ele faz? Ele estende as mãos. Enquanto Pedro estava caminhando, Jesus não estendeu a mão. Enquanto Pedro estava no barco, o barco não afundou, ele não estendeu a mão. Apesar que quando ele começou a ver que o barco ia afundar, Jesus apareceu, e quando ele começou a ver que o Pedro ia afundar, ele estendeu as mãos. E olha, irmão, acontecendo tudo isso também, e o barco não afundava. Jesus está no controle ou não está? Pedro andando, e tudo isso, e o barco não afundava. Porque Jesus estava perto. Jesus estava lá. Ainda que você pensa que às vezes Jesus não está dentro do barco, mas ele está perto. Quando eu falo é a sua vida, ele está pertinho. E está dentro de você também através do Espírito Santo. Mas às vezes parece que ele não está. Mas fica tranquilo que ele está. É que a gente só vê Jesus quando as coisas são resolvidas. Agora eu sei que Jesus está comigo. Quando resolveu uma situação, não, Jesus estava conosco na situação, senão a gente morria na situação se ele não estivesse com a gente. Quando passarem pelo fogo, serei contigo. Passarem pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Então Jesus está conosco na situação. Na situação, o povo passou pelo Mar Vermelho, não afundou eles. Os discípulos andou por cima da água, o barco não afundou eles. Cedraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, pelo fogo, e o fogo não queimou. Por quê? Porque Jesus estava lá. Olha o que diz, continuando. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque duvidaste. Olha que o medo faz, irmãos. O medo faz a gente duvidar. Que a gente fica com medo, a gente perde a fé e começa a duvidar. Porque o medo, irmãos, ele é o contrário da fé. A fé nos faz ter a certeza. A fé nos faz ter a confiança. Mas o medo quer tirar a confiança, quer tirar a certeza. Então vamos trocar o medo pela fé. Vamos trocar a dúvida pela certeza, pela confiança. Então não tenha medo. Confia no Senhor Jesus. O que é um motivo para você se alegrar? Quantas provas você já passou e você está vivo até hoje? E talvez você já passou por até pior do que essa que você está passando. Você já está aí, eu vou morrer. Jesus, calma, você não morreu até agora. Ainda você vai pregar o Evangelho. Ainda você vai pregar a palavra. Pedro, ainda você vai pastorear, então não é a hora ainda, Pedro. Então fica tranquilo, confia no Senhor. Descansa o coração nele. Aí Jesus diz, logo Jesus estendendo a mão, segurou e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, tenha mais fé. A fé de vocês não tão grande, vocês não estão confiando. Vocês estão com dúvida, e a dúvida não vai trabalhar. A dúvida, o medo começa a falar mais alto, as incertezas começam a falar mais alto. Então não duvide, confia no Senhor Jesus. Olha para Ele, não deixa de olhar para Ele. Mas o vento está forte. O vento está forte, mas quem é o dono do vento? O vento está forte, mas quem mandou passar para o outro lado? Jesus. Então Jesus é maior do que o vento. Jesus é maior do que as dificuldades. Jesus é maior do que qualquer coisa. Aí você fala, eu não posso superar. Irmãos, o que a gente não pode superar em Cristo Jesus? Ó, irmão, a gente superou no sentido assim. A gente superou o que era mais grave. A morte. Porque através de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. O mais grave para o ser humano era a morte. Se nós conseguimos superar isso, o que nós não conseguimos superar aqui na vida? Através de Cristo Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se a pior coisa era a morte,
Apesar que a pior coisa é o pecado, porque é o pecado que leva principalmente à morte eterna. Se nós em Cristo Jesus conseguimos vencer, quanto mais um medo de dormir no escuro, quanto mais um medo de não ser feliz no casamento, quanto mais um medo talvez de dirigir um carro, dirigir uma moto, quanto mais esses medos, nós podemos vencer, irmão, em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Ele te fez, Ele te criou, Ele tem um propósito, Ele tem um plano na sua vida. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o vento, não olhe para a situação. Olha para Jesus. Olha para Ele. Oh Deus Todo-Poderoso. Deus maravilhoso. E olha o que aconteceu, irmãos. Homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Jesus mandou eles passar para o outro lado. Jesus não foi imediatamente. Jesus só foi na quarta vigília, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Jesus esperou eles passar por bastante coisas ali no meio, para ver o que? A fé deles. Para aumentar a fé deles. E para eles saber, porque Mateus, ele escreve para os judeus, em primeiro momento naquela época, para que os judeus soubessem que era o Filho de Deus. Então o tema do livro de Mateus é apresentando Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador. Então Jesus mostra que Ele é o Messias, que Ele é o enviado, que Ele é o Salvador, que Ele tem poder. Então Jesus, Ele permite as situações na nossa vida, irmãos, para nos dar fé, para mostrar que Ele tem poder, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Então não tenha dúvida de quem Jesus é. Jesus é poderoso. A tempestade veio, mas ela também acalmou. E o que significa? Não tem tempestade que dure para sempre, irmãos. Não tem prova, não tem luta, não tem dificuldade, não tem situação que dure para sempre. A única coisa que dura para sempre é a nossa fé em Cristo Jesus, é o amor em Deus, é a vida eterna. A palavra de Deus dura para sempre. Agora a tempestade ela acalma. E Jesus subiu num barco e acalmou a tempestade. Ô, irmão, que Jesus, que hoje você vem entender que Jesus está no seu barco. Olha como que é forte isso. Se você entender que Jesus está na sua vida, essa tempestade acalma hoje. Hoje, em nome de Jesus, essa tempestade acalma. Tempestade não, onde às vezes dentro da gente. Essa tempestade eu profetizo, irmão, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, que essa tempestade dentro de você vai acalmar em nome de Jesus. Toda tempestade na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito dentro de nós vai acalmar em nome de Jesus. A dúvida vai embora, o medo vai embora, o que vai vir vai ser paz, vai ser alegria do Espírito Santo de Deus. E para encerrar, irmãos, então aproximaram-se os que estavam no barco, adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois que Jesus acalmou a tempestade, tudo ficou tranquilo, e o que eles fizeram? Adoraram. Pode dar um conselho para mim e para você? Irmão, se Jesus acalmou a sua tempestade, continua adorando a Ele. Adora Ele, fala: obrigado Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque você acalmou a minha tempestade, acalmou aquilo que eu estava passando, aquilo que eu estava vendo. O Senhor mudou a situação, fez grande bonança, calmaria. E tem mais. E eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Porque principalmente naquela época eles precisavam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E hoje também. Então reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade nos céus e na terra, que acalma todo vento e toda tempestade. Então em nome de Jesus, seja curado hoje.
Seja curado do medo, seja curado do pânico, seja curado de depressão, seja curado de tudo aquilo que você precisa ser curado em nome de Jesus, de traumas, de coisas passadas, em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Quem criou o mar? Foi Deus, irmão. Quem criou o mar foi Deus. Deus criou coisas tremendas, poderosas, irmão. Então vamos confiar no Senhor. Agora, eu peço para você, pense no que você tem medo agora. Se você quiser até fazer uma lista, não agora, tá, irmão? Não Jesus. Porque tem gente que tem vários medos. Mas você supera todos eles através de Jesus e através da palavra. Eu falo, se você descobrir que tinha um que você de repente você descobre que tinha um medo, nem sabia. Você escreve não, mas você escreve lá e depois você escreve superado em nome de Jesus. Superado, não tem quando você escreve um negócio que você vai fazer durante a semana, aí depois que você fez, você marca ok lá. Então nesse você marca superado pelo poder da palavra de Deus. Superada em nome de Jesus. Tinha medo de casar porque falaram um monte de coisa, agora eu não tenho medo mais em nome de Jesus. Tinha medo de ter filho porque falaram que tem muita dor, não tenho mais em nome de Jesus. Tinha medo de escuro, agora eu não tenho mais em nome de Jesus. Tinha medo dos filhos perder, agora eu não tenho mais em nome de Jesus. Tinha medo de ir para o inferno, agora eu não tenho mais, porque não tenho nenhuma condenação porque estão em Cristo Jesus. Tinha medo de perder o emprego, agora não tenho mais, porque se eu perder, Deus me arruma outro. Então louva a Deus, busca a Deus.